Olá, está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Você pode acessar através do www.tvmundomaior.com.br e lá você vai ter muitas novidades e acompanhando tudo que se passa aqui na TV. Pelo YouTube/TV Mundo Maior, você pode fazer perguntas, se inscreva no canal, coloque aquele sininho e daí toda vez que a gente estiver ao vivo você vai estar acompanhando a gente. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, todos os lives são ao vivo, você pode fazer perguntas, mesmo esquema, se inscreva, compartilha quando a gente está ao vivo dizendo, olha que legal, vamos compartilhar os temas da TV hoje. Você pode mandar um WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 99643 3827. E o que a gente sempre tem pedido, que é novidade, mas você tem que se inscrever e colocar todas as fotos que você encontrar aqui no backstage, tirou uma foto de alguém que você gosta, algum apresentador, coloca o seu rostinho do lado da televisão, faz uma fotinha e marca, @TV Mundo Maior no Instagram, que a gente começa a seguir também. É isso. E o tema de hoje é o capítulo 10, que a gente vem estudando, capítulo os Bem-aventurados os Misericordiosos, e o item 16, que é a indulgência. E a pergunta de hoje é, o que é ser indulgente? Será que a gente tem sido indulgente? Vamos conversar sobre isso mais com a nossa querida irmã Eliana. Bem-vinda, irmã, boa tarde. Boa tarde. Que a gente possa trazer esse tema, né, da indulgência. Difícil ser indulgente. Primeiro porque... Não, antes vamos dar o nosso boa tarde aos nossos internautas, a quem nos acompanha, quem pode estar nos acompanhando. A alegria sempre, agradecendo a TV Mundo Maior, a todas as equipes que trabalham, tanto a visível quanto a invisível. Agradecendo profundamente, né, Ana, a sua companhia também nesse programa, que traz questões tão bonitas. E o tema é indulgência, e ele é tão importante, esse tema, desse capítulo 10, que a espiritualidade trouxe 3 mensagens muito importantes para que nós possamos compreender 3 facetas diferentes da indulgência. No primeiro momento, a mensagem é feita por Joseph, né? Joseph, o espírito protetor de Allan Kardec, em Bordeaux, 1863, e ele vai definir a indulgência para nós. Porque a gente fala tanto de ser indulgente e confunde isso com benevolente, e isso com meios tipo assim, sangue de barata, né? Ou com ausência de ação e reação aos movimentos humanos. E não é nada disso. A indulgência é uma qualidade muito grande no espírito e denota aí um trabalho da alma muito profundo, e muitos séculos para que a alma naturalmente apareça desde a infância com essa característica. Então, no primeiro momento, nós vamos definir a indulgência com o nosso querido protetor, José, né, que traz aqui as palavras lindas, abrindo. Nos acompanhem, por favor, você que está aí do outro lado, abra o Evangelho no capítulo 10, no item primeiro, aí, 16 da indulgência. Estamos trabalhando aí um item maravilhoso, que é o Bem-aventurados os Misericordiosos. Então, no Misericordioso, você vai trabalhar o tema do perdão, né, da reconciliação, né? Você vai aprender a ver o quanto os seus olhos e o seu ser se projeta no outro, não tem nada a ver com o outro, né? Você vê o argueiro e esquece da trave, que muitas vezes, né? Argueiro é o cisco nos olhos alheios, enquanto você esquece da trave do seu, né? Você vai aprender que o julgamento que fazemos volta para nós, quer dizer, as pedradas endereçadas ao outro também nos são atiradas. É tratado o tema do perdão e, por último, então, termina o capítulo com 3 mensagens maravilhosas sobre a indulgência, que vem coroar esse edifício de compromissos que o espírito assume na sua aprendizagem e na sua escalada evolutiva espiritual. Aqui diz, espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, este sentimento. Então, a primeira coisa que a gente vai grifar aí, que é um sentimento, né? Ela não passa pela razão, ela não passa pelo pensamento, primeiramente, é um sentir, é um coração pulsando. É quando você já saiu um pouco só daqui, reverencia, já faz aquele ato reverencial de vir para o coração, unir o nosso cardíaco, o coração ao pensamento. Então o pensamento sente e o sentimento pensa, né? Você vai buscando essa unidade, então você pode então desconfiar de alguns julgamentos que você faz, de algumas certezas que você tem, né? Ele fala de um sentimento tão meigo, olha que bonito, tão fraterno, que todo homem deve ter. Então, é um desejo. Vamos colocar nos nossos campos de desejo para 2019. Vou me tornar indulgente, quero me tornar indulgente. Mas primeiro eu preciso saber o que é ser indulgente. Então, a primeira definição é ter um sentimento tão meigo, tão fraterno,
né, para com os meus irmãos, mas que bem poucos fazem uso. Então, olha, ele fala fazem uso. Isso aqui é discutível, né, no francês, na tradução, mas quando a gente estuda os outros tradutores, a gente vê que é bem esse o raciocínio do Espírito que mandou a mensagem para nós, né, de lá para cá, né? Quer dizer, então nós temos esse sentimento em nosso coração, só que nós não fazemos uso dele. O que nós precisamos é encontrar esse sentimento dentro de nós, porque nós amamos muito quando alguém esquece nossas ofensas, quando alguém, mesmo vendo nossos defeitos, coloca em menor escala. Tudo isso nós amamos, isso tem a ver com ser indulgente. Uma pessoa indulgente, ela vê os seus defeitos, não quer dizer que não significa ser bobo, pintar o mundo de cor-de-rosa, né? Ter a síndrome de Cinderela, de achar tudo perfeito, foram felizes para sempre, nada disso, né? Ele está falando aqui de uma coisa muito profunda, que é um sentimento. E esse sentimento, então, leva você a não ver os defeitos alheios. Veja, olha que importante, a não ver os defeitos alheios. Quer dizer, então, primeiramente, você vê o que é perfeito, o que é bom no outro. Claro que todo mundo tem defeito, então o indulgente, ele já parte desse pressuposto, então ele não foca no defeito. É um sentimento tão, né, meigo e fraternal, que ele olha a pessoa, né, e se os vê, o que ele faz? O que ele faz, Ana, se os vê? Evita. Evita de falar e de divulgar. Divulgar. Então não é só falar, né, é entrar naquele estado de não divulgar, porque hoje em dia a gente está tão no automático, a gente recebe uma mensagem naqueles grupos de WhatsApp de família, né? Quem acabou de passar pelo Natal e Ano Novo sabe bem o que é isso. Daí vem aquela mensagem que desviada, vem meio torta, a gente já compartilha, já vai pro inbox, já comenta com o outro. Mesma coisa nas mensagens públicas de Facebook, Instagram, a gente compartilha umas coisas assim, sem ser indulgente, né? Sem pensar no outro que está naquele papel, às vezes, de poder, ou de exposição pública, ou de uma imagem que está ali sendo representada. A indulgência é difícil de praticar. Ao contrário, esconde-os, né, a fim de que não sejam conhecidos, senão por ele só. E se a malevolência os descobre, o que acontece? Ele tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Porém, uma desculpa plausível, séria. Não é também desculpismo o tempo todo de todos, né? Não é um chavão, um jargão que você usa para colocar todo mundo sempre no bem. Você olha aquela situação, examina e encontra, de forma até espontânea, uma razão maior para aquela pessoa ter cometido aquele ato ou defeituoso ou errôneo, né? Ou coisas simples assim, espera um pouco, a gente vai encontrar a pessoa, vai ver o que houve, o que aconteceu. Não julgue tão apressadamente, espere para julgar, não é? Ou discernir sobre o que realmente houve. Ah, isso se falou dele, mas será que é real isto? Né? Quem foi que falou? Quer dizer, começa então uma conversa tipo advogado, tipo Paracleto. Na verdade, o indulgente, se você olhar bem, vai estar lá na frente no homem de bem e vai estar profundamente arraigado no Cristo, que ele foi indulgente, profundamente indulgente. Não é? Quando a gente vê, sentou-se com Zaqueu, os fariseus ficaram horrorizados quando ele sentou-se com Zaqueu, cobrador de impostos, rico, né? Não estava ligado à população, tido como um homem de má vida. Ele sobe no sicômoro, né, para ver Jesus, e Jesus convida ele para se ir na casa dele, quer dizer, ele se senta com indulgência. Ele não viu só os defeitos de Zaqueu, ele viu todas as possibilidades de Zaqueu. E só essa qualidade, Ana, faz a gente permanecer num grupo, faz a gente solidificar uma proposta. Sabe, o recurso da permanência numa união, num caminho ou em determinado lugar depende da indulgência. Pode ver, você está bem no trabalho, de repente você começa a ver os defeitos desse ou do chefe ou da amiga do lado, aí você se calca naquilo para poder porque a gente entra numa energia de negatividade, né? A gente vê o mal do outro e daí vai entrando no estado de isso aqui não vai dar tempo, isso aqui é porque aquele outro não fez direito. A gente vai culpabilizando as pessoas ao nosso redor, em vez de justificando as pessoas ao nosso redor, né? E daí falta a indulgência, porque quando a gente pensa, essa pessoa chega atrasada, mas poxa, ela tem 3 filhos, ela pega 2 ônibus, ela pegou o trânsito, foi por isso que ela não chegou. Não, mas espera aí, faltou verba, faltou isso, então não deu para estruturar tanto. A gente não justifica, né? Por que o outro... Né, por exemplo, a gente está nessa situação do país pensando, mas tal político, eu não queria estar lá naquele lugar, né, tendo que estar à frente de nada, decidindo nada. Então, é fácil para a gente não ser indulgente
e entrar nessa má palavra, nesse Perfeito, lugar da negatividade. Da negatividade. A indulgência faz com que você, então, tenha esse sentimento tão meigo. Olha que lindo isso. Não, vamos anotar isso, gente. Vamos anotar? É muito lindo. Tão meigo, tão fraterno, que todo homem deve ter para com os irmãos. Não, e ele fala como um dever, né? Aqui, dever. o Joseph Espírito Protetor, ele fala como sendo um dever. É dever do ser humano encontrar dentro de si esse estado meigo e fraterno. Então, a pergunta foi, o que é ser indulgente? Então, como é que a gente poderia fechar essa pequena definição aqui nesse primeiro momento, nesse bloco, que a gente está introduzindo o capítulo da indulgência, né? No próximo encontro, vocês verão outro viés da indulgência, né? Que a gente vai lançar, e no outro ainda um terceiro viés da indulgência, né? E vamos então caminhar e ver que a indulgência apresenta facetas, diversidades, né? E termina com perguntas que são respondidas por São Luís. Deixa eu até me certificar, porque são as perguntas respondidas. São 3 perguntas que é feita, 19, 20 e 21. Bispo, três perguntas. É o de Bispo de Bordeaux, né? Não, ao 18, mas as perguntas são feitas a São Luís, né? E são 3 questões muito importantes que estão junto da último viés da indulgência, que é quando a gente vê aí os defeitos e etc. E está diante do fato né? Mas aqui nós estamos iniciando o estudo. Então, primeiro vamos nos familiarizar com o conceito da indulgência. Então, o que é tornar-me indulgente? É ter no meu coração um sentimento fraterno e que mais? Doce, né? Amoroso. Meigo, a palavra usada por ele é meigo. Ai, que e lógico, doce. Fraterno, porque é a base da França, né? O fraternité. Fraternité, então, liberdade. Faz todo sentido. Fraternité. E de fraternidade. Não, a pessoa fraterna, nossa, como é aquela pessoa fraternal, né? Ela é redonda, ela abraça, ela toca o outro, não é verdade? Sim. O que é uma pessoa fraternal? É uma pessoa inclusiva, ela inclui, ela não exclui. O que é uma pessoa que não é fraternal? Quando a gente não consegue ser fraternal, a gente está sempre excluindo. E aí nós deixamos de ser indulgentes, porque para excluirmos algo, nós precisamos sentir acima desse algo, né? Então esse algo está aqui embaixo, eu estou aqui em cima e nem não quero isso para mim, né? Então eu excluo aquilo da minha vida. Isso não quer dizer que você não precisa excluir coisas, né? Defeitos pessoais. Ele não está falando para você ser indulgente com você mesmo e seus defeitos. Então, dando continuidade ao estudo, nós vamos ver que ele fala aqui, o que ele fala aqui? Bem lindamente, ele fala justamente isso, tá vendo? A indulgência não se ocupa jamais com os maus atos de outrem, a menos que seja para servir, olha, tendo ainda cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ou seja, eu só olho para o maltrato do outro se for realmente necessário. Só se for necessário, Ana. É isso mesmo. E o que é necessário? Quando envolve uma criança que precisa ser protegida, Claro. estatuto do idoso, né? Um filho que agride os pais e naquele momento precisa de uma revelia, de uma contestação, de uma contenção, para que ele não cometa o mal. Mas tirando essa circunstância em que a gente se coloca para apoiar o outro e ainda ser amenizado, né? Esse filho estava alcoolizado, por isso agrediu. Essa mãe trabalhou demais, por isso acabou batendo na criança. Ela não tem o direito? Ela não tem. O idoso não merece? Não merece. Mas o indulgente é incluir o que levou o outro. Seria isso, né? Seria isso. A cometer algo... Ele não exclui quem cometeu o defeito, ou está com o defeito da cólera, por exemplo, da ira, curta de paciência, porque o que faz a gente ter atos agressivos para com o próximo é justamente a ausência da indulgência, desse sentimento fraternal e de exclusão que passa por um julgamento. Nós vamos ver nos próximos textos futuros isso aí. É olhar, por exemplo, as crianças que estão hoje à margem, né? Marginalizadas à margem, e que se tornam agressivas porque estão à margem, porque não tiveram acesso à cultura, à educação, à saúde. Então elas nos agridem por quê? Indulgência seria olhar, ela foi criada à margem. É que a gente não tem esse olhar, né? A gente fecha o vidro no farol, a gente tem medo. Não que a gente não deva ter medo, mas porque realmente a situação hoje é muito triste. Tem um perigo real. Mas é esse contexto de olhar o outro, né, irmã? Com essa indulgência de, peraí, por que essa pessoa agrediu o vidro do meu carro sem me conhecer? Porque ela está à margem. Foi marginalizada, É uma coisa bem... O que é uma marginal, né? Aqui a gente tem perto de São Paulo uma marginal, né? Sim. Ela está nas beiras, né? Nunca no centro das atenções, ou sociais. A gente fala, mas não está no centro das atenções sociais. A atenção social, ela se faz através de indivíduos, né? Que socorre, que ampara. A pessoa que dá a mão para o cego lá na rua, a que para e pergunta o que você tem. Sim. Não é? A atenção social não só são medidas políticas tomadas
ele é importante, ou então Declaração de Direitos Humanos. A declaração ela é morta, ela é parada, ela é um estado dicionário. Quem pratica, quem atua esses direitos, né? Então, quando ele coloca como um dever, é porque o outro tem direito, Ana, à indulgência alheia, né? Dever e direito, eles são duas faces da mesma moeda. Que seria, eu acho que um exemplo que Entendeu? eu vivo muito nesses mais de 20 anos trabalhando com relação ao aborto, é que eu entrava antes no estado de julgamento da mulher que aborta. E hoje eu continuo a favor da vida e contra o aborto, mas eu percebo que eu consigo olhar para essa mulher com indulgência, o que leva ela a não ter um companheiro que apoie, pais que apoiem, o que é estar exposta, se sentir frágil, marginalizada da sociedade, que não acolhe. Então, essa mulher vê como única saída a morte e a cultura da morte. Mas é um resultado o quê? De uma falta de indulgência coletiva. E ela fica num estado tão pontual, né? Tão no 180 graus, né? 360 graus, porque ou ela se mata ou mata a criança, né? Geralmente ela fica ou. Eu não vou conseguir dar conta desse recado. Quantos suicídios existem de jovenzinhas, às vezes até mulheres mais velhas, por pressão familiar, né? Quantos suicídios? Saem duas pessoas do planeta, né? A jovem e o bebê que ela está carregando, e o embrião e a vida que poderia ser. Então, a gente está vivendo ali confrontos bem fortes. Então, o que a gente está dizendo aqui é que existe direito e dever. A indulgência ele está colocando como dever. Então, todos os homens têm direito ao sentimento meigo, não é doce, é meigo. E fraterno. Que quando a gente fala assim, é uma pessoa meiguinha, é uma pessoa meiga, como é que a gente descreve, Ana? Você que trabalha aí psicologia, as terapias no seu consultório. Eu vejo assim que no consultório, a pessoa que realmente tem esse lugar da alma de bondade, ela sempre justifica o outro, nada tira ela da paz. Assim, a pessoa tem que torturar para ela chegar, e daí quando ela sai da paz é no estado de estopim, de não suportar mais, mas ela sempre fica justificando, ela vai justificando o outro. Não, mas meu marido perdeu a paz por causa disso, não, mas meu filho perdeu a paz por... Ela já, antes de contar uma história negativa, ela justificou o outro. Ela advoga pelo outro que a agrediu. Então, assim, eu vejo... É o direito do outro, do advogado, do paracleto, né? Que a doutrina espírita é paráclito, Ana. Então, e as pessoas realmente indulgentes têm esse lugar da alma, assim, de já chegarem advogando. Não, ele perdeu a paciência, mas eu também, né? Deixei de novo no caminho aquele skate, daí a pessoa cai e deixei fora do lugar. Por isso que ele fez tal coisa. Então, é sempre uma justificativa plausível para si mesmo e para o outro, de que o outro não fez por mal. Porque tem um olhar de bondade, né? É aquela linda história do nosso Chico Xavier, né? Que pisaram no pé dele no ônibus e ele falou, não, eu que peço desculpa, porque eu pus o pé debaixo do seu. Esse é um ser naturalmente indulgente, Ana. Ele desculpou o outro, veja que está falando aqui que é para fazer isso, e ele deu ao outro o direito, né? O direito do outro é ser desculpado. Ganhar esse carinho fraternal, essa inclusão. Irmã, eu vou só dar oi para as pessoas, que faltam 2 minutos para acabar o nosso primeiro bloco. Pra gente rápido, poder dar oi para todo mundo, mas não? a gente continua no segundo bloco respondendo o que é ser indulgente. Maria do Céu, boa tarde. Andréia Abdala, Leonardo Lopes, Rodrigo Muto Gabriel, Neta Leal, Cíntia De Luca, falando da disposição para perdoar, Valéria Machado, Suza Madi, a Rose Sá, boa tarde meninas, Oba, hoje eu estou aqui com vocês. O Daniel Rosa, boa tarde Ana, Eliana, ouvintes da Boa Nova, a pergunta é: quando sabemos ouvir qualquer crítica de quem está próximo, seja para nós ou para outra pessoa, e não revidar ou dar uma lição de moral que fará quem critica com constância, seria uma forma de ser indulgente? Que exigiria mais oração e vigilância para não ter o atrito? Grato, Daniel de Goiânia. A gente vai responder no segundo bloco. Daniel, não dá tempo de responder Rita agora. Chapeta também, dando boa tarde pra gente. Clau Osores, Raquel Plaza Toldrá, gente linda Luma aí. Melo, beijos. Que alegria. Giovana Bezerra, maravilhoso. Então, olha, meu querido, daqui a pouquinho, viu, Daniel? A gente volta, a gente vai para um breve intervalo e já volto a falar com você. Até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse
www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o capítulo 10, item 16. Para você que está chegando agora no segundo bloco, o tema de hoje é a indulgência. A pergunta é: o que é ser indulgente? A gente está aqui definindo o que é ser indulgente. Para você que está chegando, tem gente deixando pergunta aqui também no Facebook, em outros veículos de comunicação. Mas antes eu queria fazer um convite, porque para você adentrar o Clube Amigos da Boa Nova. Você pode acessar através do 0800 12 18 38 e conhecer mais um pouco, entender como você pode contribuir com a FEAL, com as Casas André Luiz, com a Rádio Boa Nova e com a TV Mundo Maior, ou pelo amigosdaboanova.com.br. Você aderindo, você faz uma contribuição mensal, ela pode ser pequena, do tamanho que, né, do seu bolso e da sua generosidade nesse momento possível, e você se associa como um sócio de qualquer clube, só que você tem direito a entrar nos backstages, conhecer a TV, vir em programas de auditório. A gente, quando tem workshop na FEAL, você tem descontos, brindes. Então, não deixe de se inscrever e ajudar a Fundação como um todo a crescer cada dia mais e levar o Evangelho até a sua casa. Irmã, a gente está de volta aqui. A pergunta do Daniel, a gente podia voltar dela? Vamos voltar nela. Foi, ele pergunta aqui no bloco anterior, quando sabemos ouvir qualquer crítica de quem está próximo, seja para nós ou para outra pessoa, e não revidar ou dar uma lição de moral que fará a quem critica com constância, seria uma forma de ser indulgente, que exigiria mais oração e vigilância para não ter atrito? Maravilhoso. Daniel, né? Daniel, de Goiânia. Daniel, olha, uma coisa importante aí. É o direito do outro de expor, de falar. Sabe, quantos conflitos são evitados quando você só escuta o outro falar? Dá tempo, sabe? Naturalmente, você não transforma uma ideia em um debate, em um duelo. Isso é ser indulgente, claro que é. Compreender que o limite de raciocínio do outro vai até ali. Sabe, dar ao outro como dar a si mesmo o direito de expressar suas opiniões, sem que o outro precise, isso está certo ou isso, sabe, sem buscar o consenso do outro, nem a afirmação do outro, nem o aplauso do outro, simplesmente expor uma ideia, sem que isso te obrigue a gerar um conflito. É um sentimento fraternal de semelhança com o outro, então o outro está falando, você está ouvindo, você está acolhendo. Claro que dentro dos processos, Daniel, de terapêuticos, a gente fala que é o estado de não reatividade. Eu vou conversar com o outro de um lugar onde eu não fique reativo, onde eu não tenha já um ranço, uma raiva, um problema com a questão. Então eu consigo falar de um lugar verdadeiramente indulgente. Mesmo que ele expresse uma opinião, Daniel, que não seja sua, até contrária, oposta sua, como uma provocação lançada no ar. Geralmente, quando você está no trabalho da alma, crescendo, fazendo sua reforma íntima, dentro dos critérios aqui que a doutrina nos traz, né, você é chamado ao duelo de palavras, ao duelo de ideias. E esse não é um ato fraternal.
Porque o duelo exclui, né? Alguém vai ganhar e o outro vai perder. E aqui não se trata de ganhar e perder, se trata de construir a paz. E se trata, acho que talvez, de incluir, porque no duelo sempre alguém vai ficar ferido. Enquanto que na indulgência eu incluo o outro com o defeito dele. Então não é que eu não vejo que o outro tem um problema, ou não vejo que o outro tem um limite, mas eu incluo a pessoa, eu digo, poxa, apesar de, poxa, eu entendo, apesar de, é justificável. O indulgente, ele sempre justifica. Vai justificar. E vai incluindo. Ele não põe a margem, que é aquilo que eu falei. Não há nenhuma intencionalidade de justificar, né? É naturalmente. É orgânico. É orgânico. Como é um sentimento meigo, né? A gente estava terminando de falar da meiguice. O que é uma pessoa meiga? Né? É uma pessoa que vive ali nas influências e nos lugares muito de paz interna, sem necessidade de se impor suas ideias. Ela passa fazendo o seu trabalho, cumprindo seus deveres com maior leveza. Desde uma faxineira até um dirigente de uma instituição ou de uma empresa. Já está todo mundo previamente justificado e perdoado. O indulgente, organicamente, olha o outro assim, né? Então, assim, conflito com a sogra, mas ela... apego, poxa, realmente meu marido é lindo, é muito legal, então por isso que é difícil compartilhar. A justificativa com o chefe, poxa, ele também é um chefe, ele tem que chefiar um departamento inteiro, o lugar de poder é muito pesado. E mais, um chefe indulgente, por exemplo, ele prospera. Ele vai fazer amigos dentro da sessão, ele não vai deixar de criticar, de ver defeitos, de corrigir, porque ele tem a meta, né, a ser atingida de que aquela instituição exista, ou aquele departamento continue. Mas ele não vai lutar contra nada. Ele vai ver o melhor de todo mundo e pôr acima o melhor de todo mundo. Com isto, a própria prosperidade é fruto da indulgência. Nossa, se a gente for falar profundamente mesmo, Ana, a indulgência é a chave que abre portas, que nos traz prosperidade, que nos traz a lei de retorno. Uma pessoa que justifica os outros e que não provoca celeuma, ela também vai trazer esse universo para ela no cotidiano dela. Porque a gente entra num estado, sabe, Daniel, de não julgamento real do outro. Isso, então, se a pessoa escolhe amamentar ou dar mamadeira, ter cesárea, ter parto normal, é de direita, é de esquerda, e isso não define o outro. Isso é só uma parte do outro. O outro tem outras partes lindas que a gente ama. Esse é o discurso da fé, Daniel. Sabe quando a pessoa pergunta você, você não é político? Você fala assim, não, eu escolhi o discurso da fé. Porque o discurso da política é do partido, e do partido é parte. O discurso da fé é o do total, é do que busca a totalidade, a coesão das coisas, a inclusão. O partido, ele parte e exclui. Quando você inclui, não é? Então, a gente vai falar com todos os seres da Terra. Olha, você contou aquela coisa bonita do Bert Hellinger, né? Que no Teoria Sistêmica comprou lá a casa do Hitler. Sim, o Bert Hellinger comprou a casa de infância do Hitler. E exatamente para lembrar que ele um dia foi criança. Né, que um dia ele teve uma mãe, ele dançou, ele foi balançado, ele foi embalado. Né, olha que indulgência, então, não? Isso é uma indulgência real. E como ele é alemão, ele disse, a Alemanha carrega essa culpa e esse fardo do que a gente fez, né, com os outros países. Então, estar naquele lugar é o estado de indulgência que um dia ele foi uma criança. E também compreender que não foi só ele, foi um sistema, uma história, uma coletividade. Foi uma energia da coletividade, né, uma espiritualidade que não escolheu o caminho da luz. Tem uma série de coisas. Em verdade, o indulgente, o Cristo quando ajoelha e fala da adúltera, e começa a escrever na areia. O que ele escreve na areia? Todos falam, né, que eram os nomes de quem adulteraram com ela, né? Então, na verdade, ele está mostrando que a gente não pode falar do outro, porque muitas vezes, que a gente já viu atrás, a gente está com o argueiro, né, com a trave, apontando o argueiro. E os mais velhos são os que saem primeiro. Olha que bonito, né? São os mais velhos. Então, a gente vê, quando olha para o Cristo ou o cristianismo, as várias atitudes de indulgência, desde Zaqueu, depois agora que nos vieram à memória a adúltera, a mulher da Samaria, que lhe dá água. Imagine, falar com um samaritano já era um problema na época entre os judeus, que dirá falar com uma mulher da Samaria e ainda lhe dar a água da vida. Né? Pensa. A gente está aqui com a gente também a Maria Luísa Caurim Zanelli, a mãe da Ana Lídia, está aqui com a gente, legal. Linda, família querida. Que gostoso. A Mari Carmen Almodóvar Forte, de Valência, Espanha, dizendo, boa tarde, é um prazer assistir Mari ao Carmen, programa. Que delícia, viu, que saudade. Beijinho, linda. Breve estaremos aí, né? Estamos chegando Jussier, semana que da vem. Saúde Adão, dizendo, olá, boa tarde, sou o Jussier, da cidade de Guidoval, Minas Gerais. Henrique José Silva mandando aqui coraçõezinhos de amor. Giovana Bezerra, também aqui dizendo, maravilhoso, está aqui com a gente hoje.
E essa foi a única pergunta até agora. Você que está em casa ainda pode mandar pergunta para a gente sim. através do Instagram, Nós vamos continuar Facebook. Aqui. A gente parou. O Daniel já respondeu aqui. Obrigada pelas belíssimas considerações fraternais, queridíssimas Ana e Eliana. Gratidão. Ai, e a Luma Mello também fez um grata, assim. Ai, porque Luma, Daniel, é um tema importante. Muito importante. Né? A gente olhar o quanto é difícil entrar nesse estado de um olhar indulgente para com o outro. Porque a gente tem duas opções nessa encarnação, com os defeitos do... olhar para o outro assim, é o chefe que me persegue, é o sogro que me persegue, é a nora que persegue. Ou a gente pode olhar, não, peraí, eu não estou tendo um olhar não reativo, de indulgência para o outro. É muito duro para um pai ver a filha casando e indo embora, uma filha que se criou a vida inteira. Pensa esse pai, né? Entregar essa menina para outro homem. É muito duro para uma nora entrar numa família nova, que ela não conhece ninguém, são outros costumes. Então, a indulgência é sempre olhar que existe um período de adaptação para o emprego novo, para a família nova, para tudo que a gente está vivendo de novo. E com indulgência. E aí a gente, em vez de exercitar a indulgência, a gente leva para o nicho familiar, para o núcleo familiar, ao criticismo, a gente começa a achar defeitos, a gente começa e daí a separar. Os grupos de WhatsApp, Natal e Ano Novo, bombam, se desfazem, sai um monte de gente da família. É porque eu participei essa semana no consultório, um monte de gente saindo dos grupos de WhatsApp de Natal e Ano Novo. Deixa eu continuar aqui com o tema. A André Abdala fez uma pergunta importante. Como distinguir ser indulgente de ser bobo? Então, lembra... Querida, a gente vai pegar vários aspectos da indulgência. Né? Esse é o primeiro. Né? Primeiro, você já está nos dizendo que indulgência exclui a bobagem ou a bobeira. Né? O indulgente também é bobo um pouco, né? Vamos brincar assim, né? Tem uma bobagem, tem um riso, tem uma brincadeira aí, né? Aí, se a gente falar que o indulgente não é bobo, a gente está falando... O que a gente está fazendo dos bobos? O que a gente está falando dos bobos, né? Então, essa questão, ela traz em si uma resposta que vai negar os bobos. Então, a gente já está cometendo uma não indulgência, vamos dizer assim, a gente já está cometendo um partido ou uma exclusão. Uma exclusão, alguém, né? Que é dos bobos, né? Às vezes a gente encontra nos bobos ou nas bobices ou sabe? Né? Talvez até na ignorância ou no... Eu sou sempre chamada de boba, o pessoal me acha boba, sabe? Eu já fui para lugares aí que o pessoal olha para mim, né? Mas quanto mais jovem, tudo, não acreditava, né? Que era eu a pessoa que ia fazer aquele trabalho. Nossa, essa boba, né? Então, é muito relativo esse termo, mas vamos conversar mais para frente, porque aqui a gente está tentando contatar e tocar no nosso coração esse ser indulgente, primeiro, ele é um sentimento, segundo, ele é um dever, terceiro, ele é um direito. Então, o criminoso, o assaltante, o ladrão, o lesa-pátria... A André respondeu assim, seria, por exemplo, uma ingenuidade, uma pureza de sentimentos? Também não. Também não? Também não. Porque daí a gente está falando dos nãos ingênuos, dos nãos puros, o buraco é mais embaixo. Tá difícil hoje, viu, André? Também estou tentando aqui entender. Você entendeu que o buraco é mais embaixo? Sim. Porque se você vai por essas definições do indulgente ou da indulgência, você exclui. Você entrou no julgamento e excluiu os bobos dos não bobos, o ingênuo do não ingênuo. Porque tem, por exemplo, vou dar o exemplo do meu filho. Ele é bruto, quem vê de fora. E ele é profundamente indulgente. Então ele não se enquadraria nesse perfil, porque ele é o competitivo na natação, ele é o competitivo na escola, mas ele é profundamente indulgente, profundamente inclusivo. Ao contrário, o indulgente é muito sábio, né? Ele é muito rápido. Tão rápido que nem estrela cadente, a gente não vê o que moveu ele, aquela justificativa quanto ao outro. Nós estávamos num restaurante, uma criança cometeu um ato contra o outro e rapidinho aquele ser levantou uma defesa, quando todos nós atacávamos, vamos dizer assim, entendeu? Tem uma história de nosso querido André Luiz que fala isso, quando um tribunal inteiro atacava uma pessoa, levanta-se uma mulher, faz um discurso indulgente sem defender. Aqui não é questão, André, de defesa ou não defesa de alguém. Não estamos acusando ninguém, entendeu? Nós estamos tentando entender o que é a indulgência, que nos pede um sentimento fraternal de amor por tudo e todas as coisas. Porque é um estado de meiguice e de fraternidade verdadeiro. É olhar para o outro com um olhar meigo. Sabe, ver a bondade no outro, independente do seu estado de alma. Mesmo vendo o defeito, ele os esconde, não os comenta. Olha, entendeu? Não é que não vê defeito, não é que ele é bobo, ingênuo, inocente, não vê nada. Né? Porque daí não é indulgente. Daí ele é uma pessoa que traz algumas deficiências até emocionais e intelectuais. Compreendeu? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de nós, de você, de mim, dela, de quem está aqui atrás de nós. Entendeu?
A gente pode desenvolver dentro de nós, ele está dizendo assim, nós podemos praticar. O espírito protetor José está dizendo que é um sentimento que nós temos que fazer uso dele, porque ele existe em nós, tá? E seguindo aqui, para a gente fechar, Ana, o segundo bloco, que já estamos indo, então, ela não se ocupa jamais com os maus atos de outrem. Então, primeiro passo, não se ocupa com os maus tratos dos outros, não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, a maioria das vezes velados. Quando criticais, qual é a consequência que se espera de vossas palavras? É de que vós que julgais não tereis cometido aquilo que censurais e que valeis mais do que o culpado. Então, nós não queremos dizer que o indulgente está aqui em cima de todo mundo, aqui está todo mundo que não é indulgente. Não. O indulgente, ele está no meio do humano, junto com o que é mais humano e sensível. É isso que o Cristo vem nos dizer, de forma muito concreta e real. Nós não precisamos estar além da humanidade para ser indulgente, para ter essa qualidade. Ela está em nós, só que nós fazemos muito pouco uso dela, está dizendo o Espírito aqui, né? Ô, irmã, posso interromper um minutinho? Que aqui mandaram um WhatsApp pra gente, tão bonitinho. Muito legal. Olá, meninas. Amo a irmã Eliana. E quando uma pessoa reclama de algo ou critica o outro, exemplo, reclama do trânsito, alguém que não deu seta, algo assim. E aí você fala que poderia ter um outro problema na seta, que estava com pressa, ou que poderia ter alguém precisando de ajuda na família, e por isso estava correndo com o carro. Perfeito. Mas aí a pessoa reclama de você, dizendo que você é muito boba, que você é muito ingênuo com as coisas. Fernanda Siqueira, de Guarulhos. Eu estou sendo indulgente com as situações que a pessoa critica. E aí, quando reclama, em pensamento, eu sou indulgente ainda com ele, mas eu tenho evitado de mostrar, por perceber esse tipo de reclamação. Não, porque a pessoa que não faz uso desse sentimento fraternal... Se incomoda. Ela se incomoda com Lógico. o uso. Então, sabe, pensa assim, o sentimento fraternal está nele. O Espírito José está nos ensinando que nós não fazemos uso desse sentimento fraternal. Mas que ele existe, isso que ele é lindo existe, de pensar, real. né, irmã? Que você ele entendeu? É nosso. Ele é nosso. Toca aqui. Bela. Está em nós o sentimento da indulgência, só que nós fazemos pouco uso dele. Agora, adoramos quando fazem esse uso dele para conosco. Hein? Ah, sim, né? Quando a gente quer ser perdoado, né? O guarda que te para, aquela multinha, aquele dinheiro que você não tem no banco, ele fala, não, tá vai. Bom, vai, conserta a seta. É um homem indulgente. Pronto, tá aí. Conserta a seta, isso. Tá bom, vou te dar uma chance, conserta a seta. Ou você chora, puxa, tá tão difícil o seu guarda esse ano, a conta. Tá bom, então vai. É uma benevolência, né? Ele está contrariando talvez até a lei de trânsito, mas ele foi indulgente, ele te entendeu, ele te acolheu. É um sentimento fraternal, de empatia. O que é empatia? O que é uma coisa empática? Semelhante a mim. Então tem... Aí entra aquele... Ai, é muito longo, não dá tempo de falar. Deixa eu terminar aqui. Termina. Sede, portanto, então, que eu tinha falado um pouquinho antes, severos apenas para convosco mesmos, Ana. Aí essa frase é genial, penúltimo parágrafo. Lê aí. Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância e que enxerga os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, perdoa as faltas que censurais ou condena as que perdoais, porque ele conhece o motivo de todos os atos. E vós que gritais tão alto, anátema, tereis talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ai, que lindo! Vamos repetir isso. Vamos bonito. Vamos juntos. Vamos lá, vamos juntinho, vai. Um mantra, né? Vamos compor um mantra. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue. Olha que lindo, encanta, acalma e reergue. Enquanto que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Nossa, o rigor ele desencoraja, a pessoa fica abatida, fracassada, ela não vê saída. A indulgência não, você pode corrigir com indulgência. Viu, Andréia? Pense nisso. A indulgência não é a ausência de percepção, não é a ausência de sabedoria. Não é, porque o ingênuo ele não conhece, ele não sabe. É um jovenzinho ingênuo, não conhece a vida ainda. Não, o indulgente, ele pode ter 8 anos, 10 anos. Ele parece que sabe das coisas, porque o Espírito já adquiriu, já usou, fez uso da indulgência em outras vidas, vem pronto já. Nós que estamos fazendo, percebendo que a indulgência é uma qualidade que eu posso pôr a meu favor, eu vou começar a usá-la.
Não é algo que você vai lá e tira de algum lugar. Ela está dentro de você. É o seu sentimento de fraternidade que você tem para com o marido que te ama, com o filho, com algumas pessoas ao redor, que você precisa só expandir para o mundo todo. Sim. Para todas as coisas. É claro que é mais fácil com os espíritos de afinidade, de vida pregressa, né? Você sendo gente. E é por isso que geralmente, né? A gente recebe de Deus, assim, um filho que a gente tem mais afinidade, um filho que tem menos, né? Um companheiro que a gente tem mais afinidade, uma amiga que a gente tem menos. A gente vai ganhando do universo essas pessoas que nos fazem praticar a indulgência, porque em comum a gente ama todos eles. Nenhuma mãe não ama o seu filho, mas ela tem mais facilidade de praticar com um do que com o outro. É uma verdade isso, né, Ana? A gente não pode dizer aquela tábula rasa e famosa, eu amo a todos igualmente, né? Não é. Ela tem ela é o futuro da humanidade. Porque, na verdade, na hora que você chegar no amor, você vai amar todos igualmente. Não. Mas isso não quer dizer que você não... E essas separações que nós temos são processos kármicos em resolução. Mas no futuro, nós realmente vamos amar a todos igualmente. Mas igualmente, assim, o amor que sai de mim em direção a todos é igual. Mas a forma como ele se manifesta vai ser diferente, dependendo de cada um. Não é que eu amo aquele filho de uma forma menor, é que aquele filho trouxe-me impressões tão pesadas que meu coração se atemoriza, minha alma se confrange. Sabe, eu ouvi uma frase esses dias tão bonita que... Essa relação é do outro para conosco também. Né? Sim, eu ouvi uma frase tão bonita de uma sogra, que é minha paciente, ela falou assim, eu não consigo gostar dessa nora porque eu vejo que meu filho não está feliz. Porque eu vejo que ele não está inteiro. Então eu estou sofrendo como mãe dele. Eu queria ele de volta para casa. Eu falei, mas agora ele está namorando, foi embora, né? Foi para a faculdade. Então o quanto é difícil esse lugar para uma mãe, né? De ser indulgente, de que aquela experiência de dor também vai trazer crescimento. Vai trazer crescimento. Que o olhar seria, meu filho mereceu passar por isso, meu filho mereceu essa experiência, né? A indulgência seria Quem isso. é essa esposa na vida do meu filho? O que ele construiu ao longo dos seus karmas, de suas muitas vidas, como você tem? Como ele tratou as mulheres nas outras encarnações para ter esta mulher agora. Isso, perfeito. Ou este companheiro, ou esta companheira, quem lida com você no campo afetivo. Por que essa pessoa veio parar justamente, né? Como diz André Luiz, a cartinha não erra do endereço. Né? Vem lá do alto e chega no endereço. Né? Esse carteiro não erra o endereço. E quando a gente fecha o karma, a gente pode reenviar a carta de volta para casa. Né? Do tipo, colocar, olha, remetente incorreto. Mas aí você mudou de casa, né? Daí a gente mudou da casa da alma, né? Você mudou da crítica que desencoraja, né? Que enfraquece, que acovarda o outro. Tem muita gente dando oi, a gente está finalzinho aqui. Ai, que pena, Quitéria né? Torres, boa tarde. Lúcia Queiroz, amo vocês. Ai, nós amamos Andréia vocês Abdala demais. está aqui rindo, falou verdade, tá certo. Ela parou de questionar. A Eva Ribeiro também está aqui com a gente. Suzy Amade, que bom saber disso, está em mim. José disse, muito importante isso, gratidão. Valéria Machado, lindo raciocínio. A nossa querida Rosângela Alves, minhas amigas queridas. Rosângela. A Lígia Caldas, lindas. Onde eu encontro o texto que vocês estão lendo? Capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tradução. Né? Facinho. Mensagem de José, Espírito Protetor de Kardec, em Bordeaux, 1863. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. A gente também deixa isso disponível nos dizeres da TV, você pode acompanhar depois, mas a gente escreve aqui também. E o tema central, Rosângela, o que é ser indulgente? Primeiro defina, lembra, guarda essa questão, ele está em mim, só que eu faço pouco uso. Ou eu faço uso apenas para os meus mais próximos, tá bom? A questão aqui é ampliar o uso da indulgência. Carlos Portela, tudo é integração e interação consensual. Sim. A Luma Mello voltou aqui para assistir com a gente. E a Fabi Moura, meninas, tem mães de coração também que amam incondicionalmente aquele que não nasceu delas. É claro. Isso é indulgência. Então, próximo programa a gente segue falando sobre indulgência, vai ser o item 17. Até o próximo programa. No próximo encontro.